Hoje a gente está aqui com o Sami Souza, que é ilustrador e quadrinista, e com a Vitória, que está entrando aí no nosso time da Sociedade Pinguim. O Sami, se puder falar aí como é que tu iniciou no mundo do Linux, aí, do open source, primeiro, antes da gente falar um pouquinho de design. Tranquilo. Primeiro que eu sou mais ilustrador do que designer. Apesar da minha formação como design gráfico, eu sou mais ilustrador. Eu fui mais para essa área porque eu já tinha essa aptidão de desenho já desde criança, né? É sempre assim, né? Desde criança que a pessoa desenha, né? E depois que isso virou profissão, eu não consegui mais exercer a profissão de designer mesmo propriamente dita, né? Mas eu uso design diariamente em tudo o que a ilustração cabe, não tem jeito. Agora, o Linux, ele entrou na minha vida meio que numa emergência. Eu estava trabalhando, como todo designer, né, e ilustração, óbvio, estava fazendo uma enciclopédia com várias ilustrações de morcegos como é que chama aquilo? Infográficos, né, como se fosse uma enciclopédia. Eram desenhos bastante detalhados e eu perdi os desenhos porque na época, não sei se pode falar o nome dos programas livremente aqui, tranquilamente? Aqui pode. Maravilha, então. O Windows me deixou na mão. A Microsoft me traiu. O Windows me deixou na mão, me deu uma tela azul bonita e eu perdi um trabalho enorme, gigantesco, com 20 ou 40 ilustrações. Agora, pior que eu nem lembro, faz bastante tempo. Isso ocorreu em 2009 ou 2008, ou 2000, não, é 2008 que isso aconteceu. E eu perdi o trabalho todo, né? Um trabalho de várias semanas lá desenhando, perdi tudo. E eu estava trabalhando com Photoshop, óbvio, né? Uma ferramenta que todo ilustrador, todo designer usa, e não foi suficiente, né? Não foi suficiente você ter uma licença do Windows, não foi suficiente você pagar pelo Photoshop, não foi suficiente nada. Perdi tudo, realmente, não teve jeito, não teve backup. E aí, o meu irmão que trouxe a solução, né? Ele falou que a gente podia testar o Linux para trabalhar. Né? Não, mas não tem a ferramenta, não tem o Photoshop. A gente fica meio viciado nessa coisa de não é a ferramenta padrão do trabalho, né? E isso aí eu fiquei com o pé atrás. Eu até coloquei o Linux como dual boot para continuar o trabalho, mas já sabendo que, sim, antecipando o problema, dizendo que não ia dar certo, que não vai dar certo, que isso aí é uma gambiarra, né? Um tapa-buraco, é só por enquanto, é só provisório. Então, mas eu tive uma experiência, né? Não dá para instalar Photoshop. Ele falou, tenta instalar, aqui nós temos outros tipos de aplicativo. Ele me mostrou a biblioteca de aplicativos e eu pensei, puxa, se ele faz a mesma coisa que o Photoshop faz, eu vou pegar. E eu comecei a trabalhar num programa chamado GIMP. Eu pensei, isso não dá certo, isso não vai dar. Não é a mesma coisa, cara, é tudo diferente, não vai dar. Então, eu quebrei a minha cara bonito, quebrei minha cara legal mesmo. O GIMP faz tudo o que eu precisava, tá? A única diferença é que ele fazia diferente. A mesma coisa que eu procurava do Photoshop tinha lá, só que era feito de forma diferente, era só isso, né? E uma das coisas que facilitou é que eu não tenho aquele limite, né, da pessoa falar assim, olha, é difícil, então você já põe aquilo como se fosse um obstáculo. Eu não tenho muito isso de obstáculo. É um obstáculo para mim, realmente eu vou cair dentro, vou tentar descobrir uma forma de trabalhar com aquilo ali. Sami, nós estamos no meio de uma pandemia. Eu vou inventar um jeito. Sami, vai cair um meteoro. Eu vou inventar um jeito. Sami, então vamos todos morrer. Não, eu vou inventar um jeito. Então eu não consigo ficar parado com nada. A minha restrição de não poder usar o Photoshop, eu pensei, eu tenho que inventar um jeito de fazer a mesma coisa com esse aplicativo aí que eu nunca vi na vida. Então hoje faz 12 anos mais ou menos que eu não uso Photoshop, né? Eu realmente. Qual foi a primeira distribuição aí que tu instalou nessa máquina aí que fez dual boot? A primeira foi, olha, a primeiríssima mesmo foi o Kurumin. Mas depois do Kurumin, onde eu percebi que eu precisava de um sistema que eu soubesse trabalhar um pouco mais fácil, foi o Ubuntu 8.04 na época. E aí, até hoje, né,
fui conhecendo, né, na base fui obrigado a conhecer, né, para reaprender muita coisa. Foi uma curva de aprendizado bastante desgastante para mim, porque eu estava no meio de um trabalho, já tinha passado algumas semanas, tinha que entregar e o trabalho já tinha sido prejudicado. E eu aprendi meio que na pressa, né, sem dormir, desenhando dia e noite, tentando readaptar. Uma das coisas maravilhosas que aconteceram foi que, quando eu pluguei a minha mesa gráfica, ela imediatamente foi reconhecida, não precisei procurar por driver nenhum, não precisei fazer adaptação nenhuma, e até hoje está sendo assim, né? Eu modifico, eu pego uma distribuição mais moderna, uso uma outra distribuição, faço uma atualização, e eu consigo usar a mesma mesa gráfica, o mesmo aplicativo, está tudo funcionando maravilhoso aqui, né? E consegui recuperar o tempo perdido, apesar dos pesares, apesar da curva de aprendizado enorme que eu tive, eu consegui recuperar o tempo perdido, entreguei o trabalho a tempo, e infelizmente as pessoas que me contrataram não acreditaram que eu trabalhei no Linux. Não tinha não é possível você fazer um trabalho desse com Linux, mas eu entreguei, eu consegui entregar, só acreditou quem estava ali comigo para poder ver eu desenhar. E aí, foi assim. Tu começou utilizando o GIMP, e qual foi aí a curva de aprendizagem no GIMP? Tu acha que é muito diferente do Photoshop? Ou dá pra quem vem do Photoshop se adaptar? Hoje o GIMP está atualizado, está um pouco mais, acho que, friendly user aí, com aquela barra, hein? Com toda certeza, ele agora está bem mais friendly, vamos dizer assim. Está muito mais. O GIMP de 2008 não é esse GIMP que a gente vê hoje. Ele realmente era bem diferente. E eu dou aula, toda segunda-feira eu dou aula de computação gráfica num colégio aqui perto de casa. E eu costumo dizer que quem mexe com o GIMP consegue trabalhar com Photoshop. Quem trabalha com Photoshop é meio complicado trabalhar com GIMP. Eu costumo dizer isso para os alunos porque quem vê o GIMP primeiro, ele já tem uma visão geral de todos os aplicativos de ilustração, de edição de imagem, nesse nível de bitmap igual ao Photoshop. Mas a pessoa que tem o Photoshop na mão, ela realmente fica um pouco preguiçosa com relação àquele sistema dos recursos que o Photoshop te oferece. Então, eu na época, eu estava usando o Photoshop 7.0, e eu senti uma diferença grande. A curva de aprendizado foi grande porque o Photoshop me colocou soluções de modo a engessar a minha cabeça, engessar a forma como eu pensava. Olha, eu preciso mascarar uma área para que essa cor não escape da área do desenho. No GIMP ele faz a mesma coisa, mas se eu soubesse qual era o processo, assim, a ideia, o conceito daquela máscara, como ela funcionava, de que forma ela agia, eu poderia desenvolver a mesma coisa no GIMP. Então eu consegui criar modos de você selecionar a figura sem tutorial. Eu fui batendo a cabeça, quebrando e acertando e errando, e eu desenvolvi as minhas próprias técnicas de trabalho. Eu conseguia fazer. Posteriormente, depois que eu entreguei os trabalhos que eu estava atrasado, aí eu fui assistir um tutorialzinho. São poucos, né? São poucos tutoriais de GIMP que a gente vê por aí. Mas os que tinham já me deram uma ideia nova. Então, a partir daqueles que existiam, eu comecei a criar os meus minhas próprias soluções para sair do problema. E achei. Encontrei máscaras, encontrei filtros, encontrei ferramentas de distorção, achei tudo. Então, a curva foi bastante difícil, mas foi proveitosa porque eu entendi o conceito de como funciona aquilo ali. Então, eu acho que até eu consigo trabalhar em outros programas com facilidade graças ao GIMP, que me fez pensar como isso funciona. Né? Não é uma coisa que prende você ali. Você pensa e começa e não se prende mais à interface que o programa te oferece. O GIMP hoje está muito mais fácil. Quem vem hoje do Photoshop para o GIMP vai encontrar muita coisa bacana, vai encontrar muitos recursos legais, né? Mas ainda tem muita coisa ali que ainda é feita de forma diferente. Entendeu? Então, essa pequena diferença é o que pode, talvez, dificultar um pouco que a pessoa faça uma migração
tranquila. Ela vai realmente passar um pouquinho de dificuldade, talvez, mas ela consegue uma migração legal. Eu não aconselho uma pessoa dentro de um ambiente de trabalho, tendo um workflow já definido, começo, meio e fim, para entregar o trabalho, a migrar imediatamente para o GIMP no meio daquele trabalho, no meio daquele workflow. Não, espera um momento em que você esteja entre um trabalho e outro. Primeira coisa, você instala em dual boot, ou se você tem uma máquina só com Windows, você coloca o Photoshop e o GIMP trabalhando juntos para você ver quais são os parâmetros que eles não conversam e comece a analisar de que forma você criar um workflow que permita trabalhar com os dois até o dia que você puder dar um chute no Photoshop e ficar somente com o GIMP. E essa tua mesa digitalizadora funciona bem no GIMP ou tu usa algum outro programa? Não, ela funciona excelentemente no GIMP. Funciona muito bem mesmo, funciona perfeitamente. Sem drive. Eu nunca usei, eu sempre esqueço o CD que veio dentro da caixa, tá por aqui em algum lugar, deve estar cheio de mofo, porque eu não uso, nunca usei aquele CD de instalação. O GIMP ele encontra a pressão, encontra a inclinação da caneta, acha tudo, é só você plugar e você pode trabalhar tranquilamente. O que você tem que fazer é que no Linux, o Windows é uma coisa mais geral, você coloca, instala os drivers, então você abre o Corel, abre o Photoshop, abre o Painter e você vai encontrar a pressão em todos eles, vai encontrar a configuração em todos eles, é uma só. Já no Linux, eu configuro a pressão no GIMP, configuro a pressão no Inkscape, configuro a pressão no MyPaint, e dentro de cada um desses programas, entendeu? Se eu configurar somente no GIMP, eu vou ter que entrar depois no Inkscape e configurar também, para ver pressão no Inkscape. É só você ir nas configurações e eu quero pressão. Ponto. É muito simples, Nada que seja assim um bicho de sete cabeças que vai fazer a pessoa desistir de trabalhar porque é diferente. Mas eu já vi muita gente desistir só porque você tem que ir lá clicar. Eu preciso de pressão, só isso. Então tu também usa o Inkscape, né? Isso. Tu chegou a ver ele agora, essa nova versão? Sim. Eu tive um probleminha aqui, inclusive, por causa do pacote. Ele está sendo distribuído na central de programas com um pacote que eu esqueci o nome agora. Acho que é o Snap. Acho que é o Snap. É o Snap, é. Tu usa o Ubuntu? Exato, uso o Ubuntu. Então é Snap. Sacou? Então esse Snap tava com um probleminha, o pessoal lá na comunidade, eu vi que o pessoal tava reclamando um pouco, que na hora que você ia salvar, ele fechava sozinho, e aconteceu comigo, e no meio daquela discussão, num grupo de Facebook, do Inkscape, eu li, eu nem tive tempo de agradecer, eu li lá um cara falando assim, olha, usa pelo PPA. Pelo PPA ele está bastante estável. Então eu fui lá, baixei o PPA, instalei e está funcionando muito bem aqui. Entendeu? Então o Inkscape atual ele está bastante estável se usar o PPA. Se for pela central de programas ainda não está muito legal não. E no caso o pessoal que está iniciando aí nessa área de designer, tu recomendaria aprender aí o GIMP ou o Inkscape? Dá para fazer mais ou menos quase tudo que faz no código fechado. Nem eu tive uma dificuldade que eu tentei aprender um pouco de Inkscape e achei muito difícil. GIMP eu já manjo um pouco. Eu peguei um cursinho lá na Udemy de GIMP. Não sou da área, mas eu sei me virar. Mas que nem eu tentei já usar aquela que o Diolinux fez, que é que ele fica aparecendo o Photoshop, né? E isso. Aí eu tô tão acostumado com os atalhos do GIMP já, o M, lá o Ctrl Shift A, para desmarcar, né? Que eu não me adaptei. Eu não me adaptei a esse programa aí. Tentei brincar um pouquinho no Inkscape também. Não nessa versão nova, na versão antiga, e não me entendi muito bem com ele, não. Eu achei ele um pouco bem complicado. Até tem um episódio no nosso podcast falando sobre designer aí. Pessoal que quiser ouvir, ficou muito bom. Tá com a participação do Lungas, que era pra estar aqui hoje, mas deu cano. Depois eu pego ele. Aí a Vitória cobriu a gente aos 45 do segundo tempo. Então o que tu acha do pessoal que tá chegando aí na área? Olha, eu acho que o Inkscape ele
ele atende a 98% das necessidades do designer. Nada que vá prejudicar o trabalho final, até porque eu trabalhei durante um tempo, foram 5 anos, se eu não me engano, não, foram 3 anos. 3 anos numa empresa como designer. E lá eu estava tendo problemas em me readaptar com o Windows, né? Estava sendo forçado a trabalhar com Windows na empresa. Mas como eu era o único designer da empresa, eu pensei, puxa vida, eu vou tentar pedir isso para o meu chefe. Puxa, o chefe, em vez de pagar a licença do Windows, paga para os outros funcionários, mas na minha máquina eu posso usar Linux? Aí eu falei, mas tu vai trabalhar com Linux, se você tem um Windows aí, é tão bom, tão melhor. Eu falei, não, para não falar para ele que não era o melhor, eu falei, não, é porque eu estou acostumado, né? Estou acostumado com esse, eu posso trabalhar com esse. Se você conseguir fazer o que eu preciso, então tudo bem. Aí eu trouxe o pendrive lá, instalei eu mesmo. Depois ainda fiquei mal visto lá, porque entrou um monte de vírus no computador da galera lá que fica acessando o site que não pode, no meio da empresa. E o meu foi o único que não sofreu as consequências. Então, começaram a achar que era eu que estava colocando os vírus no computador da empresa, que eu sou hacker, né? Não, eu sou designer, gente. Não sou hacker, não sou da área de TI, não. Tu abre uma tela preta, tu já é hacker, né? Foi exatamente isso. O cara me viu abrir o terminal, fazer uma atualização. Cara, sudo espaço menos i, é só isso, né? Qualquer um chega no Linux sabe fazer isso, beleza. Sudo espaço menos i, update, vamos lá. Meu Deus, foi bem o Sami que fez aquilo ali. Não foi o Sami que fez, não. Aquilo ali é que vocês ficam vendo no site que não deve. Não, eu sei que você está querendo culpar o site, mas não é o site, não, é você. Mas eu consegui convencer o cara a colocar o Linux. E eu trabalhei durante o resto da minha estada nessa empresa com Linux. Foi o GIMP, os nossos programas de sempre, né? O GIMP, Inkscape, MyPaint, Scribus, né? E esses programas, eles me supriam a necessidade total. Eu era designer de embalagens, eu fazia a identidade visual da empresa toda, papel timbrado, cartão, crachá, tudinho. Tudo que um designer tem que fazer numa empresa, assobiar, chupar cana, fazer tudo sozinho, eu fazia, né? E ainda tinha tempo de fazer uma história em quadrinho que o chefe queria dele como super-herói. Tomara que ele não esteja me assistindo. Aí... O que acontece? Eu fiz tudo, eu fiz embalagem, fiz faca, né, para cortar embalagem, que eu mandava para a gráfica já no ponto de impressão. Aí as pessoas perguntavam, Sami, como é que você conseguia fazer isso no Linux? Não dá para você montar um arquivo fechado no Linux e ser visto numa gráfica, abrir e funcionar. Eu falei, não, tem como sim. Não é tão simples, mas dá para fazer. Quem chegar agora do Windows, tentar fazer a mesma coisa no Linux, ele vai sentir uma diferença, natural, vai ter uma diferença. Como eu já disse aqui, tem que passar por uma curva de aprendizado. Mas você consegue sim. Por exemplo, o Inkscape é um programa de desenho vetorial. A gente não vai trabalhar no Inkscape pensando que vai fazer um retrato de uma pessoa no Inkscape. Dá para fazer? Dá, mas não é fácil, é totalmente diferente. Um desenho, um programa de desenho bitmap, você pode riscar com a sua caneta ótica e vai sair aquela linha e você pode preencher, pega o baldinho e preenche e faz a sombra. É como uma ilustração num papel, é normal. Qualquer programa de bitmap é assim. O programa vetorial não. O programa vetorial você puxa, chama um objeto, pega o nó daquele objeto, entorta ele, vai entortando até você conseguir criar um desenho. Às vezes não é um objeto, são vários objetos juntos para poder fazer um desenho. O programa vetorial ele trabalha dessa forma. É um pouco mais chato. Qual é a utilidade do programa vetorial sobre o programa que não é vetorial, o bitmap? É que o bitmap ele pode fazer desenhos, ilustrações, fotos com maior quantidade de detalhes. Você fazer isso em vetor já não é tão possível. Você precisa trabalhar os objetos e isso faz torna o trabalho mais difícil, mais complexo. Serve para texto, serve para o grafismo, serve para logotipo, toda parte que você precisa. Aqui eu tenho aqui um exemplo. Por exemplo,
Aqui tem essa letrinha aqui, preta do Fiat Lux, isso aqui é vetor. Essa chama aqui também é vetor. E essa outra parte vermelha também é vetor, que a gente chama de grafismo. Isso é feito no Corel ou no Inkscape, né? E aonde que entra o GIMP nisso aqui? Aqui é um pouco difícil entrar o GIMP. Aqui é puramente vetor, pelo que eu estou vendo aqui. Entendeu? A gente usa o vetor quando você tem aqui dentro dessa imagem aqui totalmente vetorial. A gente usa o GIMP, no caso, se tivesse a foto de uma pessoa, se tivesse um cenário de floresta, né? São desenhos mais elaborados, mais realistas, né? Aí sim a gente vai usar uma foto. Uma montagem aqui também, né? Isso, exatamente. Então eu usava o Inkscape para montar embalagens para kits de diagnóstico, né? Então as embalagens, né? Dá para fazer no Inkscape tranquilamente. A pessoa que vem do Windows, ele vai precisar fechar o arquivo em PDF, vai mandar para a gráfica, tem que ter algumas exigências, né? Mínimo de 300 dpi, todo tipo de texto. Você tem que fechar ele em curvas, que é um jeito de você remover do texto aquela característica de texto. O texto para de ser digitável, ele se transforma num objeto, né? E aí depois disso tudo, você manda para a gráfica, né? O programa para fechar arquivo no Windows é o InDesign. No Linux, eu não fecho o arquivo nem no Inkscape, nem no GIMP. O InDesign do Linux é o Scribus, entendeu? Eu puxo as imagens que eu produzo no GIMP para dentro do Scribus. Os vetores eu puxo para dentro do Scribus também e fecho o arquivo no Scribus e mando para a gráfica. Então, é totalmente possível você trabalhar com software livre, com Linux, na área do design, né? Geralmente as pessoas costumam falar assim, não, mas não dá para fazer tudo. Aí a pessoa começa a exigir também coisas só para testar a gente, né? Em vez disso virar uma conversa que realmente vai ajudar a crescer, tem muita gente que aparece para falar assim, olha, eu acho que isso não funciona, porque eu não posso adesivar um avião. Tá, vamos por parte. Adesivar avião, a gente chama isso de grandes formatos, né? É possível sim, com Linux, com a minha maquininha aqui, humilde, que eu estou com a máquina provisória aqui já faz algum tempo. Porque provisório que virou definitivo, né? Exatamente. Mas ela é provisória, porque o meu computador mesmo bom, ele queimou a placa-mãe. Isso no começo da pandemia. Só que eu não pude mais comprar o computador, porque eu tive uma queda de renda. Beleza, normal para todo mundo agora. Mas eu tô com a máquina provisória aqui, que ela não é tão poderosa, mas eu estou conseguindo entregar trabalho. Entendeu? Dá para entregar trabalho. É só você saber como o trabalho precisa ser feito, né? Eu preciso adesivar um avião, como o cara tentou me colocar essa questão como se fosse um desafio. Sabe, você pode adesivar um avião, pode adesivar um trem. Adesivar que a gente fala é você colocar Já viu um avião de uma empresa japonesa que tem um Pikachu pintado na fuselagem do Boeing? Já viu uma imagem dessa? Acho que já. Então, é como se fosse colocar desenhos grandes em aviões, em trens, né, e você adesivar aquele aviãozão enorme, né? Tem dirigível da Goodyear também, o dirigível é branco, mas os caras imprimem aquilo numa plotter gigantesca e colam no dirigível, né? Vem colando ele todo, e aquilo ali é uma adesivagem, né? Uma plotagem do negócio. Dá para fazer no Linux? Dá para fazer também, mas você tem que pensar no vetor, tem que pensar na distância com que as pessoas vão observar aquilo de longe, não é para olhar perto. Então, não há tanta exigência quanto as pessoas falam, não, somente o Photoshop faz. Não, qualquer programa vetorial faz isso aí. Qualquer programa vetorial. Um programa vetorial de um tablet de mão faz isso. Entendeu? Não é um mito você dizer que somente o Photoshop faz aquilo, somente o CorelDRAW faz isso. Não, dá para fazer no Inkscape, dá para fazer no GIMP tranquilamente. Eu ensino a fazer. Dá pra fazer sim. Deixa eu te perguntar outra coisa. Por que Sami Samurai? E já puxando aí para um lado dos quadrinhos, tem algum personagem com esse nome? Tu tem algum quadrinho aí que tá disponível aí pro pessoal? Alguma história que tu criou aí? Pode ser em versão e-book? Ou se tu pretende trazer alguma coisa aí? Olha, eu tenho... Primeiro o nome, sobrenome. Sami Samurai é um nome muito antigo, de quando eu comecei a querer ser quadrinista, né?
Isso é de 93, 94, mais ou menos, lá para meados dos anos 90. Então, a gente tinha um grupo, né, como naquela época era normal, né, os ilustradores se reunirem em grupos, né, se organizarem em grupos para tentar lançar uma história em quadrinho, né, que na época era muito difícil. Não é fácil como a gente faz hoje no computador, faz o arquivo, manda imprimir e distribui. Mas hoje em dia nem impresso mais né, a gente faz o e-book, é mais fácil. Naquela época não. Naquela época a gente reunia os trabalhos, imprimia em Xerox, organizava aquelas páginas todas e cada um juntava um trocadinho para tentar mandar para aquela gráfica do amigo para tentar imprimir. Aí fazia só 50 unidades de um fanzine, a gente chamava de fanzine, né, 50 unidades, e vendia aquilo por R$1, né, R$2 no máximo, e não dava em nada. Mas pra gente era uma coisa enorme, né? Puxa, a gente fez uma história em quadrinho, né? E foi daí que nasceu esse nome Sami Samurai, porque cada um tinha um apelido. E na época, em 93, 94 mais ou menos, eu era o único do grupo, hoje é todo mundo, né? Eu era o único do grupo que gostava de desenhos japoneses. Né? Hoje é todo mundo que gosta de desenhos japoneses, né? Hoje é todo mundo. Na época, eu era o único que gostava dessas coisas. Eu gostava do Lobo Solitário na época, era o Crying Freeman, era o Detonator Organ, era só os desenhos daquela época, e os quadrinhos daquela época também. Então eu lia tudo aquilo ali, e era fanático pelos mangás, como a gente chamava na época, que até hoje é esse nome. Aí me chamavam de samurai. Eu era praticante de artes marciais, eu usava cabelo grande, ou seja, imagina eu de cabelo grande, cara, meu Deus do céu, era muito feio. Aí, e por isso, né, andava de rabo de cavalo aqui, coque, samurai, o pessoal me chamava de samurai mesmo. E aí ficou até hoje porque o meu e-mail, o primeiro e-mail que eu fiz na época, quando tive acesso à internet, foi samisamurai.yahoo.com.br. Por sinal, essa conta ainda existe. E ficou, esse apelido ficou até hoje. Eu mudei um pouco para Sami Souza, tem mais ou menos uns 12 anos que eu mudei para Sami Souza. Era Sami Samurai em todo lugar. Mudei para Sami Souza com medo disso não ser muito profissional, de eu precisar colocar num currículo, colocar em algum lugar. Mas eu ainda... Sami, como é o senhor Sami Souza? Me passe um e-mail, por favor, para o contato. Tá, meu Deus, lá vou eu. samisamurai@gmail. Né? Então ficou Sami Samurai, eu aceitei. Mas sobre quadrinhos. Eu ainda faço quadrinhos, né? Não tive como escapar disso, é uma coisa que eu adoro fazer, mas agora a um nível profissional. Eu não faço mais aqueles quadrinhos que eu queria, assim, não é aquele quadrinho que eu quero, não é o meu personagem, não é a minha história, não. Eu sou contratado para desenhar em cima de roteiro de pessoas que já têm um roteiro pronto. Se eu tenho meus personagens, sim, eu tenho os personagens, mas estão todos engavetados, nunca mais consegui tirar eles da gaveta, né? E agora eu produzo história em quadrinho institucional, né? História em quadrinho dentro de livro didático também. Tem vários tipos de história em quadrinho, aonde cabe história em quadrinho, né? Geralmente é livro didático, geralmente é manual para você de segurança, né? Uso de EPI, muita coisa que é contada em quadrinhos, em livro didático. Eu sou um desses caras que desenha também, tem quadrinhos que vai parar em prova do Enem. É assim que a gente vive agora, né? Esse lance da gente criar os super-heróis, isso aí realmente ficou no passado. Hoje eu desenho os personagens que as pessoas me pedem para desenhar. A última história em quadrinho que eu fiz foi sobre uma campanha para evitar a dengue, para prevenir, né? Para jogar fora vaso de planta, pneu, essas coisas todas, cobrir com areia. Então, teve uma história em quadrinho dessa que eu produzi também para Edior Publicações. E, atualmente, um projeto que está em andamento aqui não está à mão, senão eu teria até pegado para mostrar para a galera. É o Machado de Assis Caçador de Monstros. Esse é o quadrinho que está em andamento aqui. Vamos dizer que seja o mais importante, porque foi um lançamento, né, feito do volume 1 da CCXP. Vendeu bastante, a gente ficou até surpreso com isso, né? A história apresenta o Machado de Assis
como se fosse um caçador de monstros mesmo, né? O Machado de Assis, dentro de uma história de aventura, ele jovem, né? Ele na sua juventude, lutando com espadas e criaturas do outro mundo, tentando dominar a Europa, e vieram parar no Brasil para tentar espalhar o terror aqui no Brasil. Então é uma história de suspense metida um pouquinho de Sherlock Holmes e com ação. Machado de Assis como se fosse um super-herói. Isso foi lançado na CCXP de 2016, se eu não me engano, acho que foi 2016. Deve ser, se não for essa data, me corrijam. E vendeu bem, a gente ficou surpreso até, e estamos produzindo o volume 2 agora. Esse quadrinho tem versão e-book? Olha, tem e-book sim, mas ele foi impresso. Ele foi impresso, tá? Ele foi vendido físico, né, na CCXP, um quadrinho com 40 páginas, e agora a gente está tentando fazer o volume 2. Depois eu não sei se eu tenho como colocar os links aqui para a galera ler. Teria que colocar nos comentários aqui, né? Para poder a galera depois ver. Tá, então daqui a pouco eu vou colocar. Deixa eu só te passar aqui as perguntas aqui que o pessoal tá mandando. Legal. Como que tu vê a cena dos quadrinhos nacional aí no Brasil aí? Pergunta do JP Cardoso. Sim, JP Cardoso, até conheço ele já. Esse é um dos meus seguidores lá, um cara bacana pra caramba. Então, quadrinho nacional, esse é um assunto que merece uma live só sobre esse assunto, porque é extenso. Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. O quadrinho nacional, ele parece que está ganhando um outro fôlego. Uma vez eu conversando com um grande mestre dos quadrinhos, um amigão meu, o senhor Júlio Shimamoto, ele me falou assim: Sam, o quadrinho ele tem as suas fases altas e baixas. Geralmente essas fases altas e baixas, elas acontecem de 50 a 50 anos. É muita coisa, né? A gente está vivendo um outro boom dos quadrinhos agora. Por causa da internet, até por causa da pandemia também. Está todo mundo precisando muito de ocupação agora, nesse período aí, quem está isolado. Até quem não está também. Problemas psicológicos agora estão bombando, né? Então, o quadrinho é um tipo de leitura bem agradável para esse tempo. Os quadrinhos eles têm evoluído muito. Eu estou acompanhando alguns brasileiros, estão evoluindo pra caramba, estão evoluindo muito. Eu não imaginava que nesse período a gente teria um ganho tão grande de seguidores. Por exemplo, um outro projeto que eu estou fazendo simultâneo a esses outros que eu estou desenvolvendo é para a editora Quimera. E está vendendo muito. Tá? Eu sou agora colorista da revista Dragões do Futuro. É um dos quadrinhos da Quimera que está vendendo bastante. E eu realmente estou surpreso. Eu pensei assim, puxa, é uma editora brasileira, ótimo, beleza. Vou lá, o cara me chamou para colorir, eu vou, tudo bem. A gente fica com o coração apertado assim, puxa, será que vai vender? Será que vai vender? Será que vai vender? Heróis, vilões, a história até que é legal. Comecei a ler, né? Legal, bacana. Teria potencial se o país gostasse de leitura. Mas aí, de repente, eu lidei com aquela situação de, puxa, estão comprando. Alguém gosta de ler. Então, eu acho que a questão da pandemia também deve ter trazido tudo isso à tona, porque por mais que você veja Netflix ou Prime aí, chega uma hora que não tem mais conteúdo, aí você acaba correndo a leitura aí. Eu mesmo sou algo que eu li muito esse ano, acho que eu já li 6 livros, tá aí, e eu não tinha o costume de ler. Pois é, eu também. Eu perdi o costume de ler. Eu tinha o costume de ler. Faz anos. Eu gostava de ler no final da minha adolescência para o final da adolescência, para o início da vida adulta mesmo. Até os 17 anos eu lia bastante. Dos 18 para frente, eu parei de ler com tudo. Todos os livros que eu consumi dos 18 em diante foram livros técnicos, foram mais tutoriais e técnico e fórmulas disso, fórmula daquilo. Era só coisa para aprender a desenvolver uma metodologia, nada de ficção,
nada de romance, nada de poesia, parou tudo, parou geral. Agora, na pandemia, eu voltei a ler poesia, que é uma coisa que eu adoro. Então, realmente a pandemia teve uma coisa positiva nesse lance da leitura do brasileiro. A gente está lendo mais. Eu acho que o quadrinho está crescendo bastante mesmo. Eu acho que o quadrinho está crescendo bastante. Se a gente acompanhar bem os grandes nomes dos quadrinhos agora no cenário atual, a gente vai se surpreender com nomes de pessoas que a gente nunca viu. São pessoas que a gente acha que estão ali porque é fã do quadrinho. Não, a pessoa está produzindo muito, né? Eu tenho uma amiga, o nome dela é Clara Gomes. Ela é a criadora dos Bichinhos de Jardim. Nossa, ela está produzindo demais. Ela produz para o Jornal Globo, ela produz para livros também. Tem quadrinhos dela que foram parar nas provas do Enem também. Né? Também sou amigo do André Dahmer, faz Os Malvados. Né? Ele é outro. O quadrinho dele está em toda parte. Ziraldo. Sim, é gente da nova geração que está apresentando um trabalho que está chamando muita atenção. Tem conteúdo. Não está preso àquela história do super-herói. Eu acho que o quadrinho brasileiro ele tem um potencial gigante se as pessoas lessem mais. Mas a pandemia está fazendo as pessoas lerem mais. Então eu acho que estamos vivendo um outro momento excelente para produzir quadrinhos. Me deu até vontade de tirar os meus personagens da gaveta. Eu tenho mais uma aqui que o JP mandou aqui. Qual almanac guia você para conhecer o projeto aí? Teve mais uma aqui que eu deixei passar, que foi a do Marcelo. Que software você usa para fazer os quadrinhos? Ah, sim. Agora que eu estou vendo aqui, agora eu posso ler junto com você. Sim, olha só. Sobre o software. Beleza. Software que eu uso para quadrinhos. Eu uso mais o GIMP. Tá? Na parte de ilustração. Geralmente eu desenvolvo a diagramação da página, eu monto o layout da página todo no Inkscape. São ferramentas quadrados, né? Pontilhadas, essas coisas. É muito mais fácil você montar uma página crua, página em branco, no Inkscape. Aí eu deixo o espaço, coloco as réguas ali todas certinhas, uma cor bem fraquinha que me permite desenhar, e eu exporto essa página para o GIMP. No GIMP eu faço o desenho direto, entendeu? Eu uso a caneta Wacom para desenhar, isso quando eu estou de frente para o computador. Ultimamente, eu tenho desenhado no tablet da Samsung, aqueles tablets como se fosse iPad. É porque eu não sou milionário, não tenho como ter um iPad. Mas o tablet da Samsung ele atende bem para desenhistas também. Né? Ele é bem mais barato e dá para atender. Eu uso o Krita. Né? No tablet da Samsung eu uso o Krita. Sacou? Do Krita eu exporto em PSD, abro no GIMP e continuo o trabalho. Ele permite que você faça isso naturalmente. É muito bom. Dá para produzir tranquilamente, como se você estivesse desenhando num papel. Entendeu? Dá para trabalhar muito bem mesmo. O quadrinho que eu estou produzindo aqui dos Dragões do Futuro, da editora Quimera, está sendo feito no GIMP. Deixa eu perguntar outra coisa. A Vitória que está aqui com a gente, ela faz algumas artes para o nosso canal, que ela faz no celular usando alguns aplicativos. Se puder falar aí quais são os aplicativos, Vitória. E aí eu queria saber a tua opinião sobre esses aplicativos que vêm aí facilitando aí para o pessoal que não é da área construir alguma coisa. Sim, olha, os aplicativos que a gente pode usar desenhando no celular são os mesmos que a gente usa no tablet. Só que o tablet, obviamente, ele é melhor para trabalhar com ilustração porque a tela é maior. Eu já desenhei num celular desse tamanho aqui, ó. Por sinal, eu já desenhei nesse celular aqui. Ó. Esse celular aqui. É horrível. Né? Você tem que desenhar com o dedo, ou se você quiser, compre uma canetinha dessa aqui. Não. Meu filho pegou a caneta, está em algum lugar. Então tem uma canetinha de ponta de borracha que você pode usar nessa tela e você facilita um pouco, mas é uma tela minúscula, né? Você vai ter um problema de visão legal daqui a algum tempo. Você vai perder convergência, vai ter que fazer uns exames aí, faz mal, tá? Desenhar no celular faz mal, porque você vai forçar demais a sua convergência. Não adianta você fazer isso e não vai facilitar.
vai começar a ter dores de cabeça muito sérias, vai ter enjoo de estômago, vai ficar uma coisa bem feia mesmo, né? Então, eu aconselho a pessoa que gosta de desenhar em celular, tablet, use um tablet. Mínimo de resolução, mínimo de tamanho de tela, 8 polegadas. Menor do que isso vai fazer mal para a sua visão, né? Eu estou com 46 anos, eu sei o que é perder a visão, que é a sua ferramenta de trabalho. Você não pode perder a visão, né? E dor de cabeça é uma coisa que eu tenho constantemente por causa disso, porque eu desenho olhando para o tablet, para o celular, né? Isso faz um mal danado, então que as pessoas não sigam esse meu mau exemplo. Agora, software que a gente pode usar no tablet e no celular. É assim, na pegada mais de montagem. Um pouco mais longe nessa. Qual que é o que tu usa, Vitória? Então, eu sempre fiz mais assim, é mais agora que eu tô pegando assim pra fazer trabalhos mesmo, mas pra mim, né, que eu fazia mais em forma de hobby, assim, pra algo que eu precisasse, ou pra alguém que me pedisse, eu sempre usei o PixArt. Já tentei usar Photoshop, mas quando eu abri, sabe quando você nunca viu nada sobre Photoshop, você abre pra usar achando que vai se achar, mas não se acha? Eu nunca consegui me achar, né? Então eu teria que pegar algum tipo de curso e tal pra conseguir. Então já que você não iniciou no Photoshop ainda, já vai pro GIMP. É verdade. E aí eu uso há muito tempo já PixArt. E a minha amiga me apresentou faz pouco tempo o Canva, mas confesso que é muito legal. Sim, é muito legal, mas ainda tem umas dificuldades ali. Mas eu acho muito, muito legal para fazer artes bem bonitas, ou se você não tem muita prática, assim, se você quer um norte, assim, de como começar uma arte do zero, você não tem muito assim... se você precisa de um exemplo, de algumas bases, você consegue ir lá. E confesso que eu tô tentando conhecer um pouco mais além do celular, porque, como eu falei, era mais, assim... algo que era mais pra mim, algo que era tipo, praticidade, né? Fazer pelo celular é prático. E aí agora que eu tô começando a pegar assim como uma forma de trabalho. Sim, olha, desenhar no celular é prático, principalmente pelo fato da gente, às vezes, eu tinha um problema sério com ficar parado. Eu tenho um filho, eu tenho que cuidar desse meu filhão. Agora está com 13 anos de idade, mas não é fácil você cuidar da casa, desenhar, cuidar do filho, é complicado. Então, o celular e o tablet, principalmente o celular, que é uma coisa pequenininha, me ajudou bastante, porque na hora que eu estava fazendo alguma coisa, esperando uma roupa lavar, uma coisa qualquer, eu sentava no canto e ia desenhando no celular, né? Só que, por exemplo, você falou sobre edição. É uma edição, né? Não é o desenho propriamente dito. Ou você quer saber de desenho mesmo, só desenho? Seria mais não, edição, tipo, não né? desenho mesmo, é mais edição de fotos, uma foto assim pra promover um negócio de alguém. O GIMP faz, né? Sim, o GIMP faz isso. Mas agora, se você for pegar um aplicativo legal no celular para fazer isso, tem um da Autodesk chamado Pixlr. Acho que é Pixlr, se eu não me engano, o nome é esse. Que você pode manusear as fotos dessa forma. Você pode fazer um recorte, pode colocar uma imagem na frente de outra, pode chamar uma outra foto, fazer um outro recorte, fazer uma montagem. Se você tem uma paisagem com uma montanha, uma cabaninha e lá atrás de dia, você pode recortar aquele céu e colocar um cenário noturno e pintar aquela parte de baixo de azul para parecer que a cena é noturna. Dá para fazer isso tranquilamente também, tá? Mas se você quer uma coisa realmente profissional, é porque o Krita, eu vou sugerir o Krita. Mas o Krita, ele é complicado. Ele não é um software que eu acho ele instintivo. Eu acho que isso é porque ele ainda está na fase beta dentro do tablet. Mas ele tem tantos recursos que dá para substituir tranquilamente qualquer outro aplicativo que faça esse tipo de edição. Sem ele, eu sugeriria o Pixlr, esse que eu falei, Autodesk Pixlr,
e o Infinite Design. Infinite Design também faz isso. Tá? São os dois softwares sem o Krita que eu sugeriria usar para fazer esse tipo de montagem. É o Pixlr da Autodesk e o Infinite Design. Se você tiver condição, tempo, como eu falei, a curva de aprendizado sempre é grande. Se você tiver naquele estágio que você acabou um trabalho e ainda não começou outro, aproveite esse espaço de tempo para você tentar mexer no Krita, que ele é o mais completo de todos. Ele permite você fazer o que você pensar, mas precisa passar por essa curva chata de aprendizado, porque ele é o mais completo de todos, e isso é meio complicado mesmo. Eu até me ponho à disposição para o que tiver de dúvida. Se precisar me perguntar depois, a gente vai todo mundo trocar contato mesmo, e pode me perguntar depois que eu tento ajudar de alguma forma. Uhum. O que eu tenho, acho que também dificuldade é encontrar um aplicativo que você consiga editar a imagem se você não terminar o trabalho no dia. Você ainda não terminar, ou se você quiser alterar, que você consiga salvar e mexer mesmo assim. Porque eu vejo muitos que você faz, porém, se você salva, você não consegue mexer nele de novo. Exato. Aí fica bem difícil achar um aplicativo assim também. Ele fica fechado, é como se diz, né? Ele fica fechado, né? O aplicativo fica fechado, o arquivo fica fechado. Você precisa de um aplicativo que você comece a criar e possa mexer nele posteriormente, né? Pois é, então, nesse caso, o melhor seria o Krita mesmo. Mas tenta usar aí o Infinite Design. O Infinite Design ele consegue manter o arquivo aberto. É só você lembrar de salvar naquela extensão, que eu não lembro qual é a extensão dele do arquivo editável. Mas ele guarda aquele seu arquivo intacto na galeria interna dele. Para você, dali, mandar para um outro aplicativo para você talvez lançar na internet ou publicar, tudo mais, aí talvez você tenha que salvar ele numa outra extensão especial. Talvez um PNG, um PSD, uma coisa assim. Mas eu garanto que ele mantém para você o arquivo aberto para edição lá na galeria interna dele. Infinite Design. Tá? Ele consegue fazer tranquilamente. E ele é mais fácil do que o Krita. Ele é mais fácil de trabalhar do que o Krita. Ele é mais gestual, mais instintivo. Você consegue, mexendo nele, encontrar o que você precisa. Tá? E se você puder... Só que esse é pago, eu só não lembro aqui qual é o preço dele. Tem um Infinite Painter, que ele é de ilustração. Mas o Infinite Painter, ele permite você fazer uma alteração numa imagem bitmap para você enviar para o Infinite Design para você fazer a montagem. Como eu tinha explicado aquela hora de a gente colocar o vetor e colocar uma imagem numa montagem, né, por trás desses vetores aqui, né? Essa parte de fazer a imagem para colocar atrás é feita no Infinite Painter. Entendeu? Você pode abrir uma foto do Infinite Painter. R$11,90 aqui está dizendo o JP Cardoso. R$11,90? Isso. Deixa eu fazer... Até que não é caro. Fazer mais uma pergunta então para a gente finalizar, que do Marcelo, se você aconselha a mesa digitalizadora para desenhar. Nossa, na verdade é até um pouco mais grave do que isso. É indispensável. A mesa digitalizadora é indispensável. Não tem como você... Assim, dá para desenhar com mouse? Dá. Mas você não vai ter uma produtividade a nível profissional. Tem que desenhar muito. É aquela coisa de... eu amo fazer história em quadrinho. Vamos ilustrar. Beleza. Mas a quantidade de desenho que a gente tem que mostrar por dia é monstruosa. É uma coisa realmente... A pessoa pensa assim, desenhar é divertido. Não é. Não é. Entendeu? Só o Sami e mais alguns outros aí loucos que eu conheço que acham que eu vou viver para desenhar. Cara, viver de desenhar é uma das coisas mais cruéis que existem. Porque arrebenta com a sua saúde. É uma coisa feia, você arrebenta com a sua saúde. Você não dorme, você não se dedica à sua família, aos seus amigos, você realmente vai perder muito da sua vida social, tá? Então, você tem que fazer uso de todo tipo de recurso que você tiver para ser produtivo. A palavra número 1 para você trabalhar com desenho é produtividade. Você tem que
você diz que o prazo é tal dia. Esse era o meu calcanhar de Aquiles. Ó, sábado tá pronto. O cara chegava sábado, eu estava na metade ainda. E, ó, desenhando sem parar, sem dormir, né, comendo mal. Não, assim, tinha comida, mas eu não comia, porque eu não perdia tempo, não podia perder um segundo, né? Então isso faz mal. Isso faz muito mal. Tem Qual que é ter a uma mesa que tu usa aí, Sami? Qual o modelo de mesa que tu usa e qual que tu indica aí pro pessoal? Sim, a mais barata de todas. A mais barata de todas. Agora é essa aqui, ó. É a Wacom Cintiq. Olha lá vocês ali. Essa, a Cintiq não. Que Cintiq? Lá eu tenho dinheiro para ter Cintiq. Essa aqui é a Wacom. Cadê o nomezinho dela? É Intuos Pen. Essa é a Intuos Pen, tá? Ela é uma mesa bem simples, é pequena, ó. Ela é bem pequenininha, é o tamanho da minha mão. Ela é pequena, tá? E ela é excelente. Para você ganhar dinheiro e ser produtivo, ela é excelente. Não, não precisa ser a Cintiq, não. Vocês conhecem a Cintiq? Alguém aqui já ouviu falar da Cintiq? Cara, é uma mesa mágica. Não é uma mesa, é um monitor. E você desenha no monitor. É uma grandona, né? É uma grandona. Aquela ali é fantástica, mas é 20 mil pratas, né? Pra gente conseguir desenhar aquilo ali. Ou você tem uma Cintiq ou você compra um carro. Então, eu prefiro a minha Wacom Intuos, mesmo que é baratinha. Ela está no máximo dos máximos 300 pratas agora. Não sei se com a pandemia subiu um pouco mais esse preço. Mas entre 280 e 300 pratas você consegue uma Intuos dessa aqui e ela cabe no Linux, funciona bem, é plug and play. Colocou lá, pode trabalhar imediatamente, não tem que usar driver nenhum, tá? E antes eu usava uma que saiu até de linha. Também o Wacom, tá? Uma Graphite. Wacom Graphite. Essa saiu de linha, nunca mais. É bem antiga. Ela não tá quebrada, mas o fiozinho dela tá gasto, né? Então quebrou ali na parte da USB. Se eu substituir aquele fio, ela volta a funcionar, né? São mesas muito duráveis e indispensáveis. Para trabalhar com desenho é indispensável. Tem que ter uma mesa gráfica para trabalhar assim. Então, vou agradecer aí a presença do Sami, da Vitória, o Anão Pediatra, que é um bom nickname que seguiu aí o canal, o pessoal, o JP Cardoso, que já é de casa, o Marcelo, todo mundo que está aqui com a gente ao vivo. Se você está ouvindo agora também, já pense aí, toda quinta-feira um convidado diferente. Na próxima quinta, Edivaldo, do blog do Edivaldo, aí com a gente. E quem tiver aí no chat, quiser seguir, entrar no nosso Discord também, para não perder nada e jogar com a gente. Valeu, Sami. A gente tentou semana passada, mas não deu. Mas conseguimos aí, foi um bom papo. Já fica outros convites aí pra gente vir aí só falar de quadrinho qualquer dia desse, com a presença do Rungas, que não apareceu. Isso. Então, tranquilo, pô. Obrigado, pessoal. Falou, valeu, até a próxima. Obrigado, gente.